Se a sua mente não para, se você deita e o pensamento não te deixa dormir, se você acorda já com aquele peso no peito sem nem saber por quê, então esse vídeo foi feito para você. Porque existe uma oração que não é bonita por fora, ela não tem palavras difíceis, mas ela tem o poder de parar aquela bagunça que está dentro da sua cabeça. E eu vou te mostrar isso agora. Ansiedade é uma das coisas mais difíceis de explicar para quem nunca sentiu, porque por fora tudo parece normal. Você sorri, você trabalha, você responde mensagem, mas por dentro é um caos. Parece que tem 1000 abas abertas na sua mente ao mesmo tempo e você não consegue fechar nenhuma. E a pior parte, quanto mais você tenta parar de pensar, mais você pensa. Hoje eu quero te mostrar que existe um caminho diferente. Não é um caminho mágico, não é fácil, mas ele funciona. E ele começa com algo que a maioria das pessoas subestima: a oração certa, dita do jeito certo, no momento certo. Vamos ser honestos por um segundo. Quantas vezes você já tentou orar quando estava ansioso e a sua mente foi para 1000 lugares diferentes? Você começa tentando falar com Deus e termina pensando no boleto, na discussão que você teve ontem, no que aquela pessoa quis dizer com aquela mensagem. A oração vira mais uma coisa na lista de coisas que você não consegue fazer direito. E isso dói, porque você quer ter fé, você quer sentir aquela paz, mas parece que quanto mais você precisa dela, mais difícil fica de alcançar. E tem mais, ansiedade não é fraqueza, isso precisa ficar claro. Muita gente carrega uma culpa enorme porque acha que se tivesse fé suficiente, não estaria ansioso, que se orasse mais, estaria bem. Isso é uma mentira, e é uma mentira cruel, porque ela faz você se sentir mal 2 vezes, uma pela ansiedade e outra por ter ansiedade. A verdade é outra. Pessoas profundamente espirituais também sentem ansiedade. O problema não é a sua fé. O problema é que ninguém te ensinou como orar quando a sua mente está em colapso. Então vamos falar sobre isso de verdade. O que é uma oração que acalma a mente? Porque não é qualquer oração. Não é repetir palavras sem sentir. Não é decorar um texto bonito e recitar ele todo dia. Isso pode até ajudar às vezes, mas não é disso que estou falando. A oração que acalma a mente tem 3 características. Vou explicar cada uma delas. A primeira é: ela começa pela honestidade. A maioria das pessoas, quando ora, tenta parecer boa, tenta usar as palavras certas, tenta soar grata, mesmo quando está destruída por dentro. E aí fica um monólogo falso, onde você fala coisas que não está sentindo de verdade. Mas pensa assim: se você foi até um médico com dor no peito e ficou sorrindo e dizendo que estava tudo bem, ele não ia conseguir te ajudar. A oração funciona da mesma forma. Você precisa chegar com a dor de verdade, com a bagunça de verdade, com o medo de verdade. Não existe oração errada quando ela é honesta. Você pode dizer: Deus, eu não estou bem, eu estou com medo, minha mente não para e eu não sei o que fazer. Isso é oração, isso é real, e é daí que começa a cura. Existe um salmo muito conhecido que começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas poucos param para ler o que vem depois. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. Isso não é linguagem de quem está bem, é linguagem de quem está no fundo. E mesmo assim aquela pessoa orou, e aquela oração foi guardada por séculos, porque era real. A segunda característica é: ela ancora você no momento presente. A ansiedade vive no futuro. Ela pega você e joga para daqui a 6 meses, para um cenário que ainda não aconteceu, para um problema que pode nem existir. E você fica vivendo lá, com o corpo aqui e a mente em outro lugar. A oração quebra isso. Quando você fecha os olhos e começa a falar, mesmo que seja baixinho, você traz sua atenção para esse segundo, não para amanhã, não para a semana que vem, para agora. Tem um versículo em Mateus que diz: Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Isso não é ingenuidade, não é dizer que os problemas não existem, é dizer que você não foi feito para carregar o peso de amanhã hoje. Você foi feito para viver hoje, um dia de cada vez. Quando você ora, você pratica isso. Você para, você respira, você fala, você deixa o futuro com Deus e fica com o presente. A terceira característica é: ela transforma a preocupação em pedido. Sabe a diferença entre ficar ruminando um problema e orar sobre ele?
Quando você rumina, você fica girando em torno do mesmo pensamento sem ir a lugar nenhum. Como um cachorro que morde o próprio rabo, é exaustivo e não resolve nada. Quando você ora, você pega aquela preocupação e transforma ela em um pedido. Você deixa de ser só alguém que tem um problema e passa a ser alguém que está pedindo ajuda, e isso muda tudo internamente. Em Filipenses 4, tem uma das passagens mais diretas sobre ansiedade em toda a Bíblia. E ela não diz, pare de se preocupar, como se fosse fácil. Ela diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Ou seja, pegue o que te preocupa e leve a Deus. Faz um pedido e vem com gratidão, mesmo que pequena. E depois disso vem a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Repara nisso, uma paz que excede o entendimento. Isso significa que ela não faz sentido pela lógica. Você pode estar numa situação difícil, com problemas reais, sem solução à vista, e ainda assim sentir uma paz que não tem explicação racional. Isso é o que a oração pode fazer. Agora eu quero te dar algo prático, porque falar bonito é fácil, o que importa é o que você vai fazer quando fechar esse vídeo. Existe uma forma simples de orar quando sua mente não para, e eu chamo de oração em 3 passos. Não precisa de vela, não precisa de lugar especial, não precisa de hora marcada. Você pode fazer isso agora, deitado na cama, sentado no banheiro, dentro do carro. Passo 1. Fale o que você está sentindo. Não tente melhorar, não tente ser espiritual. Só fale. Deus, eu estou ansioso, eu estou com medo de perder o emprego, eu estou com medo de decepcionar as pessoas que eu amo. Minha cabeça não para, eu estou cansado. Coloca tudo para fora, sem filtro, como você falaria com alguém de confiança absoluta. Passo 2. Faça um pedido específico, não genérico, não me ajuda com tudo. Específico. Me dá paz agora. Me ajuda a dormir essa noite. Me dá força para enfrentar essa conversa difícil amanhã. Me ajuda a ver uma saída que eu não estou conseguindo enxergar. Quanto mais específico, mais real a oração fica para você. Passo 3. Entregue. Essa é a parte mais difícil, porque a gente tem o hábito de pedir e continuar carregando. Você pede e 5 minutos depois está pensando de novo. E tudo bem, isso é normal, mas o ato de entregar é importante. Você pode dizer literalmente, eu deixo isso com você, eu não sei resolver, mas eu confio que você sabe. E então você tenta, de verdade, soltar. Isso não significa não agir, não significa ficar de braços cruzados esperando o milagre. Significa que você para de se torturar com o que não está no seu controle e foca no que está. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é da Bíblia, mas que captura bem esse espírito. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você está. Você age no que pode agir e o resto você entrega. Sabe o que acontece com o tempo quando você começa a orar assim? Não de uma vez, mas aos poucos. A sua relação com os seus próprios pensamentos muda. Você começa a notar que tem pensamentos, mas que você não é os seus pensamentos. Que existe um espaço entre o que acontece e como você reage, e nesse espaço existe paz. Não é uma transformação instantânea. A ansiedade não desaparece da noite para o dia, mas ela começa a ter menos poder sobre você, porque você para de ficar sozinho com ela. Você começa a ter com quem dividir o peso. E tem algo que eu acredito de verdade. Quando você ora com honestidade e regularidade, você começa a mudar a forma como o seu cérebro processa as ameaças. Isso não é só espiritualidade. Isso tem respaldo em estudos sobre meditação, sobre respiração, sobre presença. A oração, feita com intenção, faz o seu sistema nervoso entender que você não está em perigo imediato. Ela acalma seu corpo, ela acalma sua mente e cria espaço para você pensar com mais clareza. Pensa bem, quando você está no meio de um ataque de ansiedade, o que acontece no seu corpo? Coração acelera, respiração fica curta, músculos tensionam, seu corpo age como se um leão estivesse te perseguindo, mesmo que o leão seja uma reunião difícil ou uma conta para pagar. Quando você para, fecha os olhos e começa a falar baixinho ou só a respirar com intenção de orar, você manda um sinal para o seu corpo. Não tem perigo aqui, pode relaxar, e o corpo obedece. Não sempre na hora, mas ele obedece.
Então, resumindo o que a gente viu hoje, a oração que acalma a mente não é complicada. Ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser honesta, ela precisa te trazer para o momento presente e ela precisa transformar a sua preocupação em um pedido real. Você não precisa de fé perfeita para orar, você precisa de disposição para tentar. A fé cresce no processo, ela não é um pré-requisito, ela é uma consequência. Se você está passando por um momento difícil agora, eu quero que você saiba de algo. Você não está sozinho. E o fato de você ter chegado até aqui, de ter ficado assistindo até o final, me diz que você está buscando algo. E isso já é um começo. Hoje à noite, antes de dormir, tenta os 3 passos. Fale o que você está sentindo, faz um pedido específico e tenta entregar. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. A paz existe, ela é possível e ela começa com uma conversa simples e honesta com Deus. Se esse vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser avisado no nosso próximo vídeo. Ele vai mudar ainda mais a forma como você ora.